Olha, então vamos lá, vamos retomar. Eu acho que você começou, né, nessa questão toda da dificuldade da escolha de escola. Então eu vou retomar minha pergunta, que é a dificuldade das famílias para escolherem a escola dos filhos quando a gente observa que os filhos têm aquele desenvolvimento esperado. E aí, quando nós temos assim uma criança que tem alguma dificuldade específica ou alguma ciência, eu acho que um caminho ainda mais difícil para as famílias que ficam com muitas dúvidas em relação a essa escolha de escola. E você poderia falar um pouquinho para a gente de como fazer essa escolha de escola? A gente pode ter um olhar muito especial para essa escolha, assim os nossos filhos têm um caminho mais tranquilo, né? De dizer... Isso aí. Tá me ouvindo, Silvana? Tá, porque hoje o sinal aqui de casa não tá muito bom, não. Então, assim, como eu estava comentando, quando nós vamos escolher a escola de formação para os nossos filhos, independente de ser uma escola para o atendimento especializado ou não, ou com suporte especializado ou não, nós temos que, primeiro, levar as considerações gerais de distância, de proposta, de crença, enfim, tudo isso, mas eu acho assim que o primeiro modelo de escola para uma criança com necessidades especiais é o acolhimento, né? Não podemos querer colocar o nosso filho numa escola que, a princípio, não se sentiu confortável em recebê-lo. A escola, quando ela é uma escola inclusiva, ela é uma escola que respeita o indivíduo nas suas possibilidades, nas suas dificuldades e faz com que ele se desenvolva nesse percurso. Então, se você chegar numa escola e você já perceber que eles estão colocando mais senões do que coisas positivas, gente, não é o lugar certo, né? Então, assim, você tem que levar em consideração, primeiro, essa acolhida. Eu acho que depois você leva em consideração a proposta pedagógica, se você acredita no método, se acredita na seriedade da escola, se ela é uma escola forte no sentido de formação. E você tem que perceber se realmente ela recebe famílias e especialistas desse seu filho de uma forma parceira, né? A criança com dificuldade, o adolescente, ele não vem sozinho. Quando nós recebemos, a escola, quando recebe um aluno, ele não recebe só o aluno, ele recebe a família. E a família, ela precisa estar perto da escola, né? Então, assim, nós sabemos, existe a lei brasileira de inclusão. É proibido, vamos dizer assim, negar uma matrícula? Sim. Mas não vale a pena você já começar com essa briga, né? Então você precisa saber que a escola inclusiva, ela vai além da acessibilidade, ela vai além das rampas, ela vai além da mobília, ela precisa ter este olhar que vai fazer com que toda essa adaptação, que vai qualificar o processo de aprendizagem. Se isso não tiver, se os professores não estiverem preparados, se não forem professores que normalmente estão se reciclando, eu acho que a gente tem que pensar, né? É uma escola que precisa ser humana, ela precisa ter esse indivíduo como centro e ter um projeto pedagógico que venha de frente com o que você pensa. Não dá, Silvana, para a gente pensar num aluno sendo café com leite, né? Eu acho que essa história de você fica na escola, mas fica café com leite, tem a nota e tudo bem, eu acredito que, além de ser desleal, é muito irresponsável, né? É verdade. Eu acho que isso não é expectativa de nenhuma família e nem passa, né, num momento tão difícil, às vezes, para a criança, e ainda ela não vai conseguir fazer um trabalho bem fundamentado com essa criança e de acolhimento mesmo. Então, eu acho que a gente pode definir, né, que é uma escola realmente inclusiva, é aquela que olha para o aluno com a individualidade dele e sempre pensando em desenvolver
todas as suas competências e habilidades da melhor maneira possível e usando estratégias totalmente diferenciadas. Então, o que vai realmente atingir aquele aluno e o que vai atingir o outro aluno. Então, essa individualidade, eu acho que também precisa ser muito, muito bem trabalhada, né? Eu não sei se tem algo a acrescentar nessa escola inclusiva, né? Que hoje tantas pessoas conversam sobre isso, mas no final não tem esse acolhimento para a criança e para o adolescente. É o ponto principal. É muito difícil, porque algumas escolas até levam em consideração que não é o local para aluno A, B, C ou D. Se você usa estratégias diversas, você vai atingir todos os alunos, né? Se você tem uma gama de estratégia, você vai conseguir cada vez mais melhorar esse aprendizado. Então, se vai fazer bem, se vai ser positivo para um aluno que tenha qualquer dificuldade, ele vai ser muito bom para todos os alunos daquela classe, né? Então, assim, depois a gente pode conversar um pouquinho, se for de interesse de vocês, sobre adaptação, o que vem a ser, e aí eu falo um pouquinho mais nesse sentido, porque é muito sério. Em nenhum momento aqui nós vamos dar receita, porque não tem, né, Silvana? Nós sabemos na luta que não existe receita, porque cada um, ele é único. O que funciona para o aluno A com o diagnóstico A, vai ser diferente para o aluno B com o diagnóstico A. Mesmo tendo o mesmo diagnóstico, nós vamos trabalhar de forma totalmente diferente, nós vamos adaptar de forma diferente, nós vamos olhar de forma diferente, né? É esse o cuidado que a escola tem que ter, a escola inclusiva, né? Sem dúvida. Então, acho que você já poderia falar um pouquinho sobre essa parte de adaptação curricular, que, assim, é muito, muito importante e, para mim, é o ponto neurálgico desse trabalho com as crianças e os adolescentes, ou com os alunos em geral, dentro da escola. Então, gente, quando a gente pensa em adaptar, ninguém está fazendo favor nenhum. Eu acho que nós temos que começar daí, né? Ninguém está fazendo favor nenhum. É uma questão de justiça. É lei, é direito do indivíduo, da criança, do adolescente, de quem for, tá? Então, assim, quando a gente pensa em adaptação, nós temos que pensar que são técnicas utilizadas que vão acabar regulando e estimulando o funcionamento executivo. O que vem a ser isso? São técnicas que vão dar condição do nosso estudante realizar, gente. Quando eu digo realizar, é sair daquele lugar do faz de conta, é sair do lugar do café com leite, né? Não é, em hipótese nenhuma, adaptação, não é uma facilitação. Muitos falam, o aluno que tem dislexia, que tem TDAH, ou que é autista, ele tem as provas facilitadas, não. É muito sério uma adaptação. Adaptação é propulsão. Adaptação, ela quer dizer um impulso para aquele aluno, para aquele estudante conseguir, né? E se ela for bem feita, ela é temporária. Isso que eu gosto sempre de dizer. Nós, educadores, não queremos que a prova, a avaliação, o exercício, fique adaptado o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Quando esse aluno, esse estudante está bem trabalhado, essa adaptação, ela é temporária, ela é retirada. E cada vez mais nós vamos reavaliar junto com a escola de que forma nós vamos caminhar para não virar muleta. O mais importante é não virar muleta, né? E muitas escolas acabam dizendo assim, ó, aqui no nosso colégio nós vamos adaptar a prova, vamos adaptar os avaliatórios, os exercícios, o que for, tá? Então eles passam uma régua em todos os alunos, onde a adaptação é feita assim. Todo mundo tem tempo a mais de prova, todo mundo tem as questões em negrito ou iluminadas, como a gente chama, e pronto. Eu como escola, faço meu papel de adaptação. De verdade, Silvana, é um começo? É um começo. É válido? Óbvio que é válido. As escolas, elas precisam do suporte de quem entende, de quem não entende, da família, de todo mundo, porque é um trabalho feito a 800 mãos. Mas dizer que
tirar questões da prova, você está facilitando? Não, você está privando, né? Você não está recuperando esse aluno, você está deixando com que ele tenha a condição de mostrar a sua competência. Quando você vai lá e fala assim, então, para dislexia a gente coloca um ledor. Uma pessoa que vai ler para ele durante esse exercício e está tudo resolvido. Depende. Lembra quando eu falei que cada um é um e com as suas individualidades mesmo? Então, para uma pessoa, o ledor ele vai ser de total ajuda, porque ele vai ser um recurso de resposta. Para outros, ele pode ser um grande... um instrumento que vai atrapalhar. Por quê? Porque se eu quero, com meu aluno de dislexia, desenvolver a leitura, desenvolver o ritmo, desenvolver a tonalidade, desenvolver essas questões de leitura, se alguém for ler para ele, eu não estou dando oportunidade dele desenvolver a leitura. Eu estou dando oportunidade dele se acomodar e alguém fazer para ele. Então é aquela história, eu não ensinei. Aí sim eu facilitei. Então, entram essas questões que eu acho que é muito importante. Quando nós pensamos em adaptação, nós pensamos em vínculo. Quem faz adaptação tem que ter respeito e tem que conhecer o aluno. Tem que saber para quem ele está adaptando e por que ele está adaptando, né? Uma adaptação bem feita muda o curso de vida desse estudante. Ele fica mais autônomo, ele fica mais autoconfiante, ele consegue mostrar, ele fica com todo um funcionamento emocional dele mais tranquilo. E isto traz o quê? Respostas melhores, né? Não tem como ser diferente nisso. Então, gente, adaptar é muito sério. Existem, para profissionais que estiverem me ouvindo, existem vários cursos, vários materiais científicos que podem ser consultados. Depois, no final, eu posso deixar uma lista e aí vocês consultam essas possibilidades. E para a escola, recebam os seus profissionais, porque eles querem ajudá-los a construir este repertório de atividades para o seu aluno. É esse que é o mais importante, né? Uma coisa que você ia ressaltar também é que quando a gente trabalha com alguma dificuldade, o que nós queremos é autonomia. Ele tem o tempo que ele vai ficar na escola é um X, mas toda a vida para ele ter essa formação e poder caminhar. Então, eu acho que essa é o grande objetivo da gente deixar esse aluno caminhar sozinho. E através de todas essas ferramentas que nós vamos fornecendo para ele, desenvolvendo essas habilidades e as competências que ele tem, mas de uma maneira diferente, ele vai poder fazer esse caminho com maior autonomia e habilidade mesmo, né? E aí, tendo seus é isso mesmo. É isso mesmo, né, Silvana? Até porque é muito delicado. Quando a gente pensa, a avaliação para uma escola, você sabe disso, já é um grande transtorno, né? Então, assim, né, se nós vamos pensar, por exemplo, eu tenho um estudante que vai ser avaliado de N maneiras. Para que serve a avaliação? Para eu, estudante, saber como eu estou, para eu poder melhorar, para eu me balizar, me autorregular, o que for. Só que, e aí, para a escola também serve para avaliar como que esse estudante está, como que foi dado esse conteúdo e tudo mais. Quando você não é honesto, não é verdadeiro numa adaptação, num caso de inclusão, você não está dando nenhuma oportunidade para esta criança, para esse adolescente, mostrar a sua competência, né? Você só está fazendo a brincadeira que eu disse no começo, de café com leite. Então é assim, não vai me importar, eu vou fazer qualquer negócio aqui e ele vai responder. Se a nota estiver boa, a família não vai questionar, e aí tá tudo certo. Só que é o que você falou,
Nós não estamos pensando hoje, nós estamos pensando numa formação, numa formação educacional que vai desde a educação infantil e que perdure, que nós vamos terminar ali com mesmo uma entrada numa universidade, que ele já tenha tido um repertório aí bacana de estudos e de oportunidades, né? Então, assim, não dá para a escola se omitir, não dá para a escola dizer que não vai fazer ou que não sabe fazer. Nós precisamos buscar instrumentos para ajudar todos os profissionais. E olha, vou contar, a minha experiência até hoje, Silvana, e você sabe, os professores, eles são super parceiros. Os professores, eles são de uma disposição, eles, se realmente a escola investe, eles compram, eles se esforçam e eles vão, igual que está acontecendo na pandemia. Ninguém era youtuber. Agora todo mundo virou, né? Todo mundo está conseguindo dar aula. Então o professor, ele tem essa essência, né? Nós, professores, nós temos essa essência da mudança, do limão fazer a limonada. Então, eu acho que é isso. É só uma postura da escola. E aí os professores vão nesse embalo, vamos dizer assim, né? Agora que você tocou no tema, né? Pandemia, que nós estamos vivendo isso faz um bom tempo. Eu acredito que as crianças com alguma dificuldade estejam com mais dificuldade ainda com todo esse trabalho online. Aí é muito difícil hoje. Eu não sei qual é a sua visão disso hoje, você que acompanha os alunos, né? Então, gostaria que você desse aí um panorama disso tudo. Então, Silvana, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que ninguém aqui, nosso cérebro funciona com memórias, né? E nós não temos nenhuma memória de pandemia. Então, nós não temos onde buscar recursos. Quando a gente não tem onde buscar recurso, parece que nós estamos no escuro. Então, assim, primeiro, eu acho que o primeiro de tudo é entender que tá tudo certo. Só de você terminar o seu dia tendo filho com aula síncrona ou assíncrona, enfim. Tendo o seu trabalho que também está te cobrando, tendo uma casa para dar conta, enfim, você fazendo todas essas atividades, você já tá de bem com o mundo. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Então, assim, culpa, se tem culpa, esquece, joga fora, que a culpa ela não existe. Agora, a segunda coisa que eu penso muito é que os pais precisam respeitar e ficar atentos aos sinais, gente. Os nossos filhos, eles dão sinais de conforto, sinais de dificuldade. E hoje em dia, fala-se muito, muitas escolas colocaram até na própria grade curricular o socioemocional. Esse socioemocional que é visto e revisto aí e tudo mais, muito valorizado, e eu acho que é muito importante trabalharmos essas emoções, darmos nomes a esses sentimentos, e eu acho que é esse o momento, não é fazer questionários ou tentar resolver de outras maneiras, é o pai, a mãe, o professor, olhar para essa criança, para esse adolescente e saber, será que ele está bem nesse processo, né? E aí, tomar os caminhos necessários. Depois disso, olhou emocional, deu o tempo dele. Eu acho, assim, importante para qualquer criança, não só a criança especial, a rotina. A rotina, ela organiza muito. A rotina faz com que aquele aluno autista, ou mesmo um aluno que tem uma agitação maior, um transtorno, vai fazer com que ele saiba os passos que ele vai seguir durante o dia. Isso não vai gerar ansiedade. Isso não vai fazer com que ele fique mais nervoso ou mais ansioso. Então, ele sabe que naquele dia ele tem uma rotina a cumprir. Então, assim, os pais devem fazer um calendário normal, estabelecer 8 horas aula da escola, 9 horas tal coisa, 10 horas parar para um lanche, enfim, estabelecer uma rotina para organizar um pouquinho mais, né? Outra coisa que eu acho é quando a gente consegue
estabelecer desafios passíveis de conquista. Então, sempre que os pais puderem, mostrar desafios. Eu quero ver agora você conseguir me ajudar indo arrumar sua cama, eu quero ver você me ajudar fazendo com que você faça um desenho para mostrar para sua professora. Enfim, desafios que eles consigam cumprir. E respeitar o ritmo, gente. Por exemplo, se eu tenho um filho hiperativo ou desatento, um transtorno de déficit de atenção, eu não posso esperar que ele fique 45 minutos na frente de uma tela e que isso vai dar certo. Não vai. Se nós não conseguimos mais que 25 minutos, gente, se o tempo de atenção ele é um tempo curto, nós precisamos de pausas. Imagina o seu filho ficando lá 45 minutos e tendo que não se movimentar. Eu tô aqui me movimentando porque, segundo todos, eu sou hiperativa aqui na minha casa, né? Eles falam que eu sou. Mas, então, assim, liberte, deixe sair, vai beber uma água, desde que retorne. Desliga a câmera, porque muitas vezes essa questão da luz, o visual, interfere. Desliga o áudio, porque o movimento da classe, as crianças falando ao mesmo tempo, pode incomodar. Então, assim, permita. O máximo que você pode fazer, se o seu filho for o menor e que estiver numa sala de educação infantil, fale assim para ele: nós vamos deixar a sua câmera desligada, o seu fone desligado, mas você está aqui no ambiente de aula. E isso vai fazer com que ele perceba o que está acontecendo, mas no limite dele, com a distância dele, né? Isso a gente respeita muito, respeita nas questões do autismo, nas questões da dislexia mesmo, dos transtornos, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que é isso, gente. E tudo quando não tiver na tela, sair dela mesmo, né? Então, assim, jogar fora do computador, brincar, correr, pôr essa criança em movimento, vai pular no sofá, só toma cuidado para não cair. E é isso que temos para hoje, né? Infelizmente. É isso aí, não tem como, né? Mas todo mundo tem que ir em frente, e as crianças, os alunos precisam de todo esse amparo. E esse apoio também da família. Não é fácil, mas ele tem que existir. Agora, uma coisa, Marília, que eu vejo muito às vezes as famílias ficam muito assustadas, né? Ou uma insegurança muito grande quando a escola pede a criança um diagnóstico, porque os pais têm que entender também que a escola é o primeiro grupo que as crianças sabem para ver com as crianças. Então, é ali que realmente ele vai estar dentro de um grupo. E os profissionais que estão acompanhando podem sinalizar coisas importantes para o desenvolvimento desse. Então, muitas famílias ficam muito inseguras quando a escola pede qualquer tipo de diagnóstico. Então, o que você conta um pouquinho para nós sobre isso? Então, Silvana, isso a gente passa na pele, né, muitas vezes. Eu acho que a primeira coisa, quando você, mãe, recebe um pedido da escola para uma verificação, se a escola é uma escola séria, se a escola é uma escola que tem os seus profissionais que estão atentos a esse pedido, leve isso como um grande momento de você sair do escuro. Por que eu digo isso? Nós sabemos, sim, que algumas escolas, alguns núcleos, acabam encaminhando para avaliações neuropsicológicas à torta e à direito. O que vem a ser isso? Então, assim, tem alguma dúvida, vai lá e encaminha para o especialista, indescritivamente, enfim. E aí, o que você percebe é que você recebe um excesso de diagnósticos, um excesso de demanda, e que no final você nem precisa, nem é tudo isso. Então, assim, eu acho, você recebeu o pedido da escola, primeiro, pergunte para a orientadora, para o coordenador, para a professora, quem for que acompanhe o seu filho, o motivo que eles estão solicitando.
Depois disso, você realmente vai procurar um especialista que vá fazer com que você tenha respostas coerentes. Se você for, gente, no médico, e esse médico fizer uma consulta de, sei lá, 10 minutos, não perguntar nada sobre o seu a história de vida do seu filho, que é o que nós chamamos de anamnese, né? Se ele não souber nada como foi o desenvolvimento dele, e ele sai de lá com CID, que é o número de uma possível doença, ou um transtorno, o que for, e já medicado, desconfie, porque não é assim que se faz uma avaliação neuropsicológica, né? Para nós fazermos uma avaliação, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos de uma equipe que atenda e que olhe essa criança no todo. Então, o que vem a ser isso? Ela vai ter que desculpa, ela vai ter que ter um neuropsicólogo que vai fazer essa avaliação neuropsicológica, que vai fazer a rota dele motora, a rota de desenvolvimento, a rota cognitiva. Desculpa. Você vai precisar de uma neuropediatra ou neurologista, ou até um psiquiatra, dependendo do que for. E você vai precisar da fono, que vai acompanhar também. Você pode precisar da psicopedagoga. E aí, todos juntos vão analisar e vão sair com um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, que vai depender até da idade dessa criança, né? Sabendo que hoje em dia, essas avaliações, elas estão muito avançadas e muito... Se for bem feita, com 2 anos de idade, a gente já consegue diagnósticos de autista com grande eficiência, né? Então, assim, você vai entender que diagnóstico, gente, não é para rotular, não é para apavorar ninguém, que eu acho que é esse que é o mais importante disso tudo, né? O diagnóstico, ele vem para agregar, ele vem para tirar do escuro não só o professor, mas a família, porque a hora que a escola recebe um diagnóstico, o que ela vai fazer? Se eu tenho o diagnóstico X, eu vou caminhar por aqui. Então, eu tenho essa forma de abertura, de entrada com o meu aluno. Se eu tenho um diagnóstico Y, eu tenho outra forma de entrada para ele. Então, o que você vai precisar saber é que o diagnóstico, ele norteia esse percurso. Ele tira essa família do não sei o que é. E ele vai fazer com que a escola também trace ações mais eficientes, né? Agora, você pode falar para mim, Marília, é muito difícil, é muito caro. Essas avaliações têm um custo muito caro. Tem, realmente. Tem. Mas nós temos também, né, Silvana, e que eu acho que é importante colocar, nós temos centros que podem e que fazem essa avaliação com custo mais baixo ou até de graça, dependendo dos... Tem grandes hospitais, e aí também eu posso deixar como sugestão depois, no final, algumas sugestões, né? De lugares que fazem esse trabalho, fazem essa avaliação, tá? O importante é não ter medo. O diagnóstico, mais uma vez, ele não vem para assustar. A princípio ele assusta, porque nós não queremos diagnóstico nenhum, né? Nenhuma família quer ouvir isso, mas ele vem para nortear, para dar uma luz e para mostrar qual é o medicamento, né? Que seria, quais são as ações que essa escola, que essa equipe terá para atender de uma forma eficiente. E também o importante, gente, vocês pais cobrem do especialista este conhecimento, né? O especialista, ele também precisa saber do diagnóstico e quais as estratégias e que caminho que ele vai tomar para aquele diagnóstico que ele recebeu daquela criança. Isso que é importante, porque também tem muito especialista que é especialista, mas que não conhece as características, não consegue de jeito nenhum conduzir de uma forma eficiente. E aí ele é mais uma pessoa a brincar de faz de conta. E o que eu acho o mais importante, o mais triste nessa história, gente, o tempo na nossa vida, ele é muito importante, né? O tempo no desenvolvimento, ele é muito importante. O tempo do aluno com dificuldade,
ele é tão importante quanto ou mais. Por quê? Porque pode acontecer de eu já precisar de mais tempo para eu conseguir algumas aquisições. Se eu vou privá-lo deste momento, dessa adaptação, desse diagnóstico, se eu vou privá-lo de todo um contexto facilitador no sentido de dar oportunidade, eu não consigo, é desumano porque eu não estou dando o mínimo ele precisa para se compor como indivíduo, como pessoa, como ser, enfim, né? Não dá, é nesse sentido. É mesmo. Agora, Marília, uma coisa que eu acho extremamente importante é o trabalho da escola com os especialistas, né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque muitas vezes, quando recebe um diagnóstico, nossa, que bom, né? Ufa, já sei o que tem e vai deixando. O contrário, o especialista precisa dar as diretrizes do trabalho e o professor, a sala de aula, vai contar tudo como esse aluno é na escola, toda a trajetória dele pedagógica, todo esse desenvolvimento cognitivo que ele tem e para poder se ajudar com estratégias que os especialistas podem agregar a esse aluno. E orientações também que a escola precisa receber dos especialistas. Então, esse trabalho conjunto. Então, quando você falou da escolha da escola, e é isso mesmo, né? Precisa ter esse trabalho conjunto, escola e especialistas, para o trabalho realmente poder caminhar. E o nosso aluno é o alvo, né? Que é o mais importante em tudo isso, poder se desenvolver. Agora, Maria, tem uma coisa assim que muitos pais ficam extremamente preocupados, né? E muitos professores também, né? Aquele aluno que não aprende, ele sempre tem problema? Então, Silvana, não é assim, né? A gente sabe que o aluno que não aprende, ele não é necessariamente um aluno, um estudante que tem problema. O não aprender, ele envolve muitas situações, né? Por exemplo, o não aprender, ele pode envolver uma defasagem escolar, tá? Aí você fala para mim, o que é uma defasagem escolar? Defasagem escolar, é uma dificuldade passageira, que eu acho que é isso que é o importante a gente deixar claro, que ela pode vir por questões familiares, por momentos emocionais que aquela criança ou aquela família está passando, por questões ambientais, metodologias que não estão de acordo com a minha forma de aprender, né? E isso faz com que esse aluno ele vá criando lacunas no seu desenvolvimento e chega uma hora que ele tem tantos buracos, vamos dizer assim, tanta defasagem de conteúdo, que ele vai ser tirado como um aluno que tem dificuldade, que ele não consegue aprender. E não é assim. A escola, os professores, eles precisam ter este olhar, este conhecimento para o aluno que está com dificuldade, para poder resgatar esse conteúdo e ele caminhar de uma forma tranquila. Que é diferente do transtorno, né? Quando a gente vai pensar num transtorno, transtorno é uma condição neurológica. Essa condição neurológica, ela afeta todo o processamento das informações. E aí sim, eu preciso de uma intervenção o mais rápido possível e específica, né? Então, assim, um déficit de atenção, uma dislexia, o autismo, são todos transtornos funcionais que vão fazer com que aí sim você vai usar estratégias específicas diferentes de só uma defasagem escolar. Porque quando a gente pensa em a defasagem escolar, é resgate de conteúdo, gente. Se você volta para trás, vamos dizer assim, volta para trás, ficou um pouco, mas se você retorna um pouquinho, você já consegue salvar e tirar essa criança deste local de não saber. Tirá-lo desse local de não estou produzindo, né? E isso ele já pode estar com a autoestima dele super rebaixada, ele já pode acreditando firme que ele não é
competente, que ele não consegue, que ninguém ajuda, que ele é burro, ou então ele vai começar a chamar a atenção de outras formas, aprontando, vamos dizer assim, sendo aquele aluno problema na sala. Por quê? Porque ele não está conseguindo mostrar a sua competência. E aí ele vai ter que se mostrar de alguma forma, né? Não tem jeito. Então, quando a gente pensa que o aluno aprende, não necessariamente ele tem um transtorno, né? Ele pode ter, sim, um transtorno funcional, mas ele pode ter só essa defasagem, ou ele pode ter até uma deficiência intelectual, aí sim, que é avaliado e tudo mais. Se você tem contato com profissionais sérios, você consegue fazer claramente essa distinção. Se você consegue fazer uma avaliação com profissionais sérios, eles vão te dizer em que momento seu filho está e de que forma vão continuar esse percurso, tá? Marília, tem uma outra questão bastante importante, né? Quando nós falamos em escola, né? Que o principal personagem da escola é o professor sempre, né? Ele está à frente de todos os projetos, ele está no dia a dia com a criança, com o aluno, de forma. Então, o papel do professor, agora a gente tem dado ainda mais, mas sempre é o agente principal para trabalhar essa criança, levá-la a um desenvolvimento melhor. Como deve ser hoje essa formação de professor? Porque a formação na graduação não dá conta disso mesmo, tá? Dos cursos, do sucateamento, né, de muitos cursos, então é uma preocupação muito grande. Como formar esses profissionais para trabalhar com essas crianças, né? Qual é a responsabilidade deles também e da escola, que precisa olhar com muita atenção para todo esse caminho. Silvana, você falou de um ponto que é muito importante, né? A escola, a escola séria, né, sempre a gente colocando como sendo... A escola séria, ela forma professores para todas as situações. Então, por exemplo, existem oportunidades para que os professores desenvolvam um saber maior na área da inclusão, na área da informática, na área do socioemocional. Então, a escola, ela tem como... importante, ela tem um grande papel, um importante papel de ser também uma rede de formar pessoas capazes e cada vez mais sabidas, vamos dizer assim, né? Então, esse eu acho que é o primeiro lugar. Quando você, eu não coloquei lá atrás, mas quando você vai escolher a escola, quando você vai pensar numa escola para o seu filho, você tem que pensar na formação desses profissionais que ali estão. Você tem que pensar de que forma a escola valoriza e investe nos seus profissionais, né? Outra questão é o próprio profissional. Hoje em dia, ele precisa ir atrás das informações. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de ter um material muito rico e muito bom para a inclusão. A inclusão também está em alta em muitos momentos, né? Na minha época lá, não vou falar muito, senão vocês vão perceber que eu já sou bem idosa. Logo que eu me formei, a minha turma do Mackenzie foi a primeira turma onde nós saímos com o título de especialistas em deficientes mentais. Hoje em dia, se a gente usa o termo deficiente mental, eu sou capaz de ser... cortem as cabeças, né? Então, muita coisa caminhou, mas ainda é uma seara de muita dúvida, porque não tem receita, gente. Então, tudo que não tem receita envolve uma questão ainda mais séria, que é a disponibilidade da pessoa e este olhar e o querer. Então, o que eu sempre fiz como orientadora, na época da escola especial, como coordenadora? Eu atribuía aos meus professores, os alunos com dificuldade, aqueles que eu sabia que tinham esse olhar e que estavam abertos.
É claro que não adianta, não dá para a gente dizer que todo mundo está pronto para isso. Não é assim. Existem pessoas que têm algumas questões internas e que não conseguem. Tem pessoas que têm pena, tem pessoas que ficam com medo, enfim, precisamos respeitar. Então, dentro da escola, a gente sabe que existem também profissionais com olhar diferente, não que o que não tenha esse olhar não seja bom, né? Mas existem características em cada profissional que você pode aproveitar muito, e se você orientar, ele vai desenvolver um trabalho bem feito, né? E aí tem muito material, e pesquisa, e cursos, enfim. Tudo isso sendo sério, eu acho que a gente vai sempre... Nós educadores, não paramos de estudar, né? Gostamos de um livrinho no Criado Mudo. Então, eu acho que é isso mesmo. O educador que é envolvido, ele vai atrás. Ele vai atrás porque instiga, né? E eu acredito que hoje ninguém tenha mais dúvida, né, que é estudar a vida inteira, porque as mudanças são exponenciais. Se você não estudar, você se perde em todas as demandas que vão surgindo. Então, isso é... Para a gente encerrar, que nós estamos quase... Queria que você falasse um pouquinho sobre a avaliação, que é alguma coisa bastante sensível dentro da escola e é para as crianças e para os alunos em geral. Uma dificuldade sempre mais difícil, né, trabalhar essa questão da avaliação. Não, é assim, quando a gente pensa, como eu já havia comentado, quando a gente pensa em avaliação, gente, a avaliação, ela dá muito trabalho. Principalmente se a avaliação é para alunos com dificuldades ou com necessidades especiais, da forma como quiserem nomear. Por quê? Porque ela vai ter um objetivo para cada estudante. Ela vai ser um facilitador, no sentido de produção, se a gente conseguir conhecer de que forma esse estudante funciona. Para eu adaptar para alguém, eu não posso chegar e falar assim, olha, então eu vou dar um texto de língua portuguesa, e nesse texto eu vou grifar vou grifar tudo lá, todos os verbos que aparecer. Depois disso, eu vou fazer perguntas, textos longos, e eu vou, ao invés de eu deixar, sei lá, 6 questões, eu deixo 3 e está tudo resolvido. Gente, não é assim, né? Eu digo que, em média, quando eu vou fazer uma prova adaptada para um estudante, eu demoro 3 vezes mais do que uma prova normal. Por quê? Porque você tem que ter recursos de imagem, você tem que ter resgate de conhecimento na própria prova. Muitas vezes, quando você coloca na prova, na avaliação de um estudante, assim, lembrando que vegetação é tal, responda. O que quer dizer? Eu fiz com que nesta prova o meu estudante aprendesse. Eu fiz da avaliação um momento de estudo. E esse momento de estudo é o que me interessa. Não importa se ele vai ser avaliado da forma A, B, C ou D. Eu quero que ele aprenda, não quero? Então eu preciso usar um leque grande de opções e alternativas para que ele consiga se desenvolver. Então, assim, para se adaptar, você precisa ter conhecimento. Não adianta a escola dizer que seguiu 2 ou 3 dicas da especialista e está resolvido. E aí fala assim, ó, eu recebi a especialista, a fonoaudióloga do aluno X, e ela falou que ele precisa de textos curtos. E aí bota texto curto para todo mundo que é disléxico. Tem diagnóstico de dislexia, vai texto curto. Não é assim, gente. Nós temos que entender que cada estudante, ele tem uma entrada de aprendizado. Tem uma forma de aprender e tem uma forma de registrar esse conhecimento. Imagina o meu, que já tem algumas dificuldades, se ele não for atendido. Então, quando a prova é eficiente, ele consegue se desenvolver no cognitivo, no geral, no comportamento, no emocional dele. Quando essa prova, ela é uma prova de brincadeira, ele vai simplesmente estagnar. Ele vai tirar a média que precisa e nós não vamos sair desse lugar. Então você
pai, mãe, que está me ouvindo, que estão aqui, não permita que a escola do seu filho faça adaptações que não sejam sérias, adaptações que não dê respeito. E eu repito, quando você tira questões, porque você com isso está dando opções de tempo, porque, Silvana, eu escuto muito assim, ó, algumas escolas assim, ó, então assim, o aluno, ele precisa de mais tempo, e eu não tenho, às vezes, profissional que fique com esse aluno que tem mais tempo. Então, o que eu vou fazer? A prova tem 10 questões, eu vou lá e coloco 6 ou 7, e tudo bem, aí ele vai ter o tempo. Não é assim, ele vai ter o tempo, mas ele não vai ter a oportunidade de mostrar o conhecimento dele. Em contrapartida, vamos pensar diferente. Vamos pensar no estudante que tem uma hiperatividade, um transtorno de atenção. E é muito difícil ele ficar atento por um tempo grande numa prova. Por quê? Porque qualquer distrator vai fazer ele dispersar, ele vai pensar em outra coisa, ele está querendo sair para jogar ping-pong, porque quando bater o sinal tem o ping-pong ali, enfim. Aí você vai lá e dá mais tempo para ele. A hora que você vai dar mais tempo para ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai enlouquecer, porque ele vai ter mais tempo para não fazer nada. Ele vai ter mais tempo para perceber que ele não consegue fazer aquilo. Então ele vai ficar lá. Ele já teve os 45 minutos de prova. Ele vai ter mais, sei lá, quanto tempo para não conseguir mostrar que ele é bom. E aí ele sai de lá acabado. Se ele não sair de lá com autoestima no pé, ele vai sair de lá enlouquecido para botar fogo em tudo. Então ele vai sair com o comportamento, com a atitude dele. E aí o professor vai falar, não entendo. Esse aluno... Gente, olha como é sério isso. Então, assim... Você, família, que vive essa situação, busque ajuda na escola, fale do que você ouviu hoje, compartilhe com outras pessoas, não deixe que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu amigo, que o seu aluno perca, porque nós não podemos privar ninguém de aprendizado, nós não podemos privar ninguém de conhecimento. E é isso que muitas escolas acabam fazendo, infelizmente. E é verdade, é verdade. Marília, nosso tempo está acabando, infelizmente, né? Mas você vai depois colocar as indicações, né? Você passa lá para o Jardim do Bem. E assim, um grande, grande prazer conversar com você novamente, muito bom, assim, pela sua clareza, e realmente a gente tem que ter sensibilidade muito grande para olhar individualmente para cada aluno, para ter uma escuta muito, muito importante. Eu acho que isso essa escuta para a família, a escuta para esse aluno, é tudo muito, muito importante. E quem trabalha com educação, se não tiver essa sensibilidade, esse olhar, pena, né? Eu acho que tem que repensar muitas coisas. Então, olha, seu agradecimento para você, o Jardim do Bem agradece demais a tua participação e vamos nos reencontrar e qualquer hora a gente marca mais para conversar. Tá bom? Com certeza, Silvana. Super obrigada. Obrigada a você mesmo. Vamos nos encontrar sim. Estou à disposição, porque é muito bom poder compartilhar conhecimento. Conhecimento não adianta guardar para a gente, né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado, até para podermos fazer outras pessoas felizes, enfim. É isso aí, tá bom?